O café presente na história de São Pedro do Ivaí. Boa tarde, Eliane. Boa tarde. Boa tarde, Márcio. Eu sou o João Bonini, morador aqui em São Pedro do Ivaí, desde o ano de 1952, né? Moramos um ano aí na Água do Lindóia, em 51 meu pai entrou aqui, mas nós ficamos um ano aí em Londrina, para o meu pai poder derrubar a quadra de terra e fazer a casa no meio da gaiada. Ele fez a casa no meio da capauleira, cortou de trançador os tocos no chão, fincou os tocos, a casa está até hoje lá para a gente ver, né? Uma casa de porão, que nem se fala, porão árvore. Então, e ali convivemos, né? Fomos vivendo em 52, plantamos mais o resto do café, né? Meu pai fez o resto da derrubada, até onde o meu pai trabalhava, nós tínhamos sítio e tem até hoje, é daí para até no Rio Ivaí era só mata. Lá longe tinha um capãozinho. Agora em 53 foi feita a derrubada até no rio, limpou as matas. Todo mundo em café. O forte mesmo da época era café, né? As cereais, no caso, plantavam no meio da lavoura de café, mas isso é para o custo do ano, o gasto do ano. Então, mas aí foi. Quando foi em 53 veio uma geada. Infelizmente, quem plantou o café no ano, 2 anos anterior, que meu pai tinha, matou. Tivemos que cortar tudo dentro da cova com serrilha. Cortar, tampemos ele de novo para vir a brota. E o outro estava na cova, né? Porque antigamente não é como hoje que o cara planta café de enxadão. Naquele tempo as covas de café eram 30 por 40. 30 de fundura, 40 de espessura, né? Então ponhava semente, cobria de madeira, com 45 dias ele nascia. Nasceu orelhinha de onça, aí raleava as madeirinhas dele em cima, né? Aí eu vinha, depois raleava, deixava 6 mudas, 4 a 6 por cova. Era plantado de 3 metros por 4, de espessor de rua por cova de café, né? Então, aí fomos prosseguindo. 53 veio, mas ninguém desacorçou. O povo entrou forte no café, plantar café e mais café. Portanto, aqui a região toda, não vou falar só nós aqui no bairro da Água São José, como o município de São Pedro do Ivaí, vamos pôr para trás, já era formado, Managuari, Jandai, já era cafezal formado, né? Que nós viemos com essa força do café de lá que viemos parar aqui, né? Porque era muito influente o café na época. Então daí fomos formando e vai lutando com a vida. Quando foi em 68 veio outra geada. Veio a de 55, cortamos. As baixadas, tudo, cortamos tudo. Tiramos a brota, formou a lavoura de café, deu uma meia colheita. Quando foi em 68, veio outra geada. Não, mas não matou, parei, sabe? Matava as baixadas, os espigão ficavam, produziam um pouco. E com isso ia tocando, né? No meio daqueles cafés mais queimados, punhava uns pés de milho, um pouquinho de feijão, né, para sobreviver. O que sobrava vendia. Mas a vida era sacrificosa. Eu falava, Eliane, não era fácil não tocar lavoura de café. Porque o custo dos cereais, o preço dos cereais era muito baratinho. Produzia pouco porque não podia plantar muito para prejudicar o pé de café, né? Porque os mudinhos de café, se começar a plantar muito, amarelava e não ia para frente. Então ponhava os pezinhos ralinhos e tirava aquela muda de café. Aí com 68 aí deu um espaço longo, né? A vida foi sacrificosa. Eu falava para você que o cara na parte cafeeira, não é fácil assim, o cara fala assim, mexer com café, né? Hoje até é fácil. Então, como eu estava dizendo, lá em Minas Gerais, hoje facilita muito o trabalho do café. Porque lá hoje nem a mão eles não põem no solo para mexer com café. Lá eles roam o café. Só que é trabalhoso porque eles colhem tudo no balaio, senão no pano, né? E nós aqui não, nós aqui no nosso tempo, hoje não, porque hoje existe muito pouco café, mas no nosso tempo aqui era tudo braçal. Aqui você já desde o início era carpia até chegar outubro, novembro, depois tem que fazer a puxação, depois pegar esses rodos de ferro, hoje todo mundo sabe disso, né? Então tu fazia a arruação, depois quando chegava ali aproximadamente no mês de maio, caía café, tinha que fazer a varreção, põe as folhas no monte e fechar o monte também para ficar prontinho para a colheita. Depois a colheita era apanhada tudo na mão, derriçado tudo na mão, restelar, abanar. Então era bastante trabalhoso. Hoje facilita muito o trabalho de manutenção do cultivo. Da colheita é a mesma, para pior. Que nem Minas mesmo é pior, porque tem que colher tudo no balaio, senão no pano. E aqui também, para ter uma boa produção, aqui no Paraná, mudou muito. E nós, naquele tempo, nós coíamos o café no chão e vendia preço normal de qualquer um. Ninguém falava em coer café em pano. Não, ninguém dizia. Todo mundo derriçava, dia de chuva ia lá chacoalhar o pé de café, derrubava tudo no chão. A hora que dava sol e passava o resto e levantava, né? Aproveitava a chuva para derrubar o café. Hoje não pode se fazer mais isso. Por quê? Hoje mudou muito. Hoje o que faz no café é tipo aroma na produção.
Se você colher um café no solo, no chão, derrubar no chão e colher, você vai perder aproximadamente de 2 a 3 reais por quilo do produto. Então, todo mundo que tem seu pedaço de café é mais trabalhoso do que aquele tempo. Por quê? Tem que coer no pano. E o pano não é qualquer um que coe. E se for para trabalhar com gente, Eliane, é o seguinte, a maioria do povo, assim, rapaziada, os velhos como eu, que já estou com 78 anos, não aguentam mexer com café. E esses novos de hoje em dia, só aquele que vem traquejado, que nem meus meninos e outros. Se nós, esse povo da cidade, você vai trazer para colher um café, não sabe nem como é que panha. Vai apanhar, quebra tudo, vai barrer, vai tirar folha, joga tudo fora. Então fica difícil tocar café. Só que, é que eu digo, é uma ótima lavoura. Eu, se eu fosse mais novo, eu plantaria café e não cortava, né? Porque o que me deu o que eu tenho foi o café. Porque é trabalhoso, como eu estava dizendo para você. Você tirar do grão até uma árvore de 5 metros de altura é bastante trabalhoso, né? Porque não é só plantar, é cultivar. Você tem que carpir, você tem que desbrotar. Agora, hoje em dia, então tem que passar 2, 3 passadas de veneno. É mais trabalhoso ainda. Mas aquele tempo não era tão trabalhoso sobre herbicida e inseticida. Não, não era trabalhoso. O trabalho era carpir. Carpir, ruar e colher, né? Só que vinha aqueles contratempos, as variedades de geada, né? Como veio muita geada em 53, 55, 68. Depois veio aquele fenômeno brutal que foi 75. Aquela ficou na história, né? Porque até aquela época existia muito cafezal verde aqui no Paraná. Mesmo quando falava assim, agiou, mas tinha muitos café. Mas aquela não sobrou uma folha para fazer um chá se quisesse, de folha de café verde. Então, eu vou falar, aquela geada abalou todo mundo, viu? Não é fácil não. E como eu estava te dizendo, então você tirar o café, você planta o café lá na cova, 30 por 40. Você põe o carocinho, põe a madeirinha, tampa, 45 dias já está tudo de folhinha, tudo orelha de onça que se trata. Aí raleia a madeira, raleia ele, deixa quando tiver 6 folhas, raleia, deixa 4 a 6 pés por cova, porque a rua de 3 por 4, 6 pés por cova. Aí ele vem se formando, é só você cuidar, carpir, zelar. Na nossa época não usava adubo, não usava veneno, era só cuidar da lavoura, né? Seu João, e tinha muita gente por aqui morando aqui? Nossa Senhora, aqui eu vou falar para você, não é para falar não, porque hoje tem bastante gente através da empresa que nós temos, né? A Ivaicana e a Altec. Naquele tempo não tinha empresa nenhuma, mas eu acredito que tinha muito mais gente do que hoje. Os habitantes daquele tempo, eu acho que ultrapassava de 18 mil. E hoje nós não temos isso aí, aqui em São Pedro, não é mesmo? E na lavoura, na roça, assim, nas fazendas, no sítio, lugar que hoje tem uma casa ou não tem nenhuma, naquele tempo tinha 5, 6 casas, 5, 6 moradores. Cada casa daquela tinha aproximadamente 3 a 4 pessoas, 5, às vezes tinha 2 moças, 3 rapazes, fora um casal de velho. Então, aqui, Eliane, falar para você, era a coisa mais linda do mundo, na época de 72, 73, por aí, acho que antes um pouco, 68. O padre Orlando vinha rezar missa aqui em São Pedro uma vez por mês, das 10 horas do dia. Aqui tinha um trilho que saía aqui dos Magres, lá naquele 2 coqueiros, no meio do cafezal. Aqui só olhava assim, era uma pessoa atrás da outra para ir à missa. Quando era meio-dia, voltava tudo, um com sombrinha, tudo com guarda-chuva, mas não deixava de ir à missa. Era assim. Todo sábado, difícil sábado, que não tinha uma brincadeira de cavaquinho e violão. Não era sanfona, porque naquele tempo quase não tinha sanfoneiro. Mas não era cavaquinho e violão. O cara armava 4, 5 forquinhas, uma no meio e 4 em volta, com 4, 5 lampiãozinhos desse daqui, ó. Um de cada canto, e um perto do tocador de violão, né? E aí o povo rodava até 4h30 da manhã, né? Era toda semana, Liana, eu falar para você, não tinha uma semana se não tinha uma casa ou outra, tinha o terço. E depois do terço era café, anisete, minuim torrado, era toda aquela festa. E dava a gente, hoje se você fizer um terço aqui entre nós, aqui não vem ninguém. Eu faço aqui a tradição minha aqui de São João, mas é de ano em ano porque o povo sabe. Mas se fizer um terço durante a semana, vem junta meia dúzia de pessoas, porque não tem ninguém aqui no sítio. A nossa água que estamos ainda é uma das águas que tem mais gente, né? Mas aquele tempo não, aquele tempo qualquer sabia de um terço que só ia assim, parecia uma festa, né? Parecia uma festa, não era terço. Muita gente. O seu João, com a geada, qual que é as providências que vocês tomaram para superar todo o efeito da geada, todo o prejuízo que a geada trouxe?
Eliana, o problema para recuperar aquilo não tinha nem como recuperar. Aquilo foi a solução foi cortar. Veio aquela geada brutal, todo mundo ficou abalado, porque você sabe, uma lavoura produtiva vinha ao chão, para começar a tirar de novo, não é fácil não, né? Não foi um nem dois que todo mundo ficou apavorado, assim, abalado. E o remédio foi o quê? Erguer a cabeça e trabalhar. Cortar o café no chão, secar no chão, esperar vir a brota e conservar aquela brotinha. E aí a brota veio, as terras que são muito boas, logo recuperou, os cafés já veio a brota bonita, começou a pegar umas frutinhas. Aí o povo começou tudo a animar. E nesse meio, enquanto o café estava cortado, o povo plantava no meio uma carreirinha de feijão, 2 carreirinhas de feijão, uma carreirinha de milho, para manter o custeio. O que sobrava vendia, e o resto ficava para o custeio da casa. Então, mas foi sacrificoso, viu, Liana? Eu vou falar para você que, olha, para superar não foi fácil. Para superar o perdido foi 4 anos. 4 anos. Porque Ficou difícil no dia a dia, essa situação da geada? Difícil. Porque vocês estavam lidando com um cafezal que estava tudo queimado. sim, Né? Como que foi o dia a dia depois dessa geada? é bastante difícil mesmo. Mas é que o povo, naquele tempo, o povo não era desanimado. O povo era muito animado. O sacrifício de dia a dia foi bastante, foi demais. Mas só que o povo era tão animado que não contava com o perdido. Sabe? Perdeu tudo os cafezal, aonde se encontrava um com o outro assim, esqueceu daquilo. Esqueceu, não. Porque ele fala, se não for lembrar, não vão ficar chorando a vida toda, porque dava vontade de chorar. De ver o café, o tamanho que estava, a lavoura do jeito que era, e ver ele cepado na terra. Você só via galho e mais nada, não tinha uma folha de café verde. Então, foi sacrificoso, foi apavorado. O senhor estava me contando, seu João, que vocês têm um cafezal aqui desde 1952. 52. Ainda eu tenho um pedaço. Tem um pedaço daqui. Até inclusive é um muro de pedra que não dá para mecanizar, né? Então estamos conservando ele. Inclusive está muito bonito. O ano passado deu aquela geadinha, deu um sapecãozinho nele, andou tirando umas folhas, mas esse ano ele já deu café. E ele já foi cortado quantas vezes? Aproximadamente ele foi cortado, cepado 55, 68 e 75. Foi 4 vezes. 4 vezes cepado. 4 vezes foi cepado. Agora, a cepação feia mesmo foi de 75, aquela foi cortada no chão. E mesmo assim ele brotou? Brotou, Resistiu. a brota veio bonito. E foi o único que resistiu a tudo. Sim, com certeza. Foi, Porque muitos produtores chegaram a pôr fogo nos cafezais. sim, acabaram. Muita gente desacursou. E depois, após essa geada forte que deu, Liana, foi o seguinte, começou o vinho, um para cá, um para lá, começou a plantar aqueles capãozinhos de soja. E um vendo, outro via, curioso, né? E lá ver que é a lavoura de soja, que não tinha aqui na região, e com o café. Aí começaram a desanimar com o café. Eu vou arrancar meu café, fulano lá está plantando soja, está tranquilo, não tem esse sacrifício que nós estamos tendo. Né? Começaram, mas eu não arranquei não, fui arrancar agora, que já está com uns 3 anos para cá, que nós arrancamos um resto de café velho, que era muito velho, sabe? Café de 52, estava bastante baqueado, brotava, mas não saía aquela brota, tinha que adubar muito. Então, como eu estou adubando essa pedreirinha ali, porque é pouca, mas se for uma tabela muito grande, é difícil porque o café está muito velho, a raiz está muito velha, né? Tem café com mais de 60 anos, né? 62 anos. Um cafezal que tem história. E esse café tem história, tem história. E se for contar o fruto que ele deu, cada pé daquele, eu acho que deu um monte de saco de café, porque cada pé de café daquele tem dado até 40 litros. Nossa. 40, 50, 30, 20, tem pé. Agora você faça uma ideia, nesses anos todos de produção, é uma história um pé de café, o quanto de fruto que deu. Né? Somando assim mais ou menos ano para ano. Né? O seu João, até para a gente fechar, a vida do senhor depois do cafezal, depois da geada, como vocês eliminaram os cafezais, o senhor acha que melhorou ou piorou? Não, ela foi o seguinte, depois que nós andamos arrancando, radicando uma parte de café, ela não é que piorou, facilitou o trabalho. Que os meninos, sabe, a juventude hoje em dia não quer saber, pega muito no pesado, né? Então, e o café tem que trabalhar bastante, a lavoura de café é trabalhosa. Então, o que aconteceu? Facilitou para o trabalho, porque hoje, você sabe, para tocar aí 50 arqueiros de terra, um tratorista faz. E para trocar 50 mil pés de café, precisa de umas 5 famílias. Na atividade de Andrade, eu estou com 83 anos e trabalhava na lavoura de café muito sofrida. Passava a ter necessidade das coisas, mas tocava fora.
Era mais, uma parte era boa para viver e a outra era mais ruim. Porque era bem devagar para a gente viver. Tinha hora que passava até falta das coisas para comer, roupa para vestir, calçado para calçar. Agora tá bom para viver. Porque de primeiro era muito sacrificado. Era muito sacrificado. Pois é, depois, aí agora a diária foi com o café. Foi com o café. Aí nós viramos lavoura branca. Nessa lavoura branca que nós sofremos. Aí agora nós seguimos trabalhando assim. Um dia para um dia para outro. Um dia para um dia para outro. Porque não tinha mais café para nós tocar. Depois da geada. Depois da geada. Depois da geada. Mas como que você escolhia o café? Como é que nós escolhíamos o café? É. O café, esse café novo, nós escolhíamos no pano. No pano. Havia aquele pano por baixo e até hoje tem café que foi assim. E colhia no pano. Aí antes da geada, nós colhíamos no chão. No chão. Aí depois acabou com o café, aonde era o café, nós plantávamos algodão no meio do café, plantava arroz, plantava milho, tudo no meio do café. Tudo no meio do café? Tudo no meio do café. Então vocês aproveitavam a cultura do café e tinha outras lavouras no meio. Aproveitava o chão, né? Isso aonde, dona Maria? Em qual fazenda? Isso aí foi na fazenda Santo Inácio. Santo Inácio. Porque tem Rancho Alegre e Santo Inácio. Que fica pra lá de Maringá, 60 quilômetros. Ah, tá. Isso quando a senhora ainda era criança. Aí eu casei nessa fazenda. Ah. Eu vim da Bahia solteira, casei nessa fazenda. Aí depois a senhora casou, a senhora veio pra Tucumbira. Aí depois que eu casei, nós fiquemos esse tempão. Depois que eu casei, eu fui pra... Aí eu vim pra aqui perto de Londrina. Que o patrão nosso era o Abdo, que morava em Londrina. Aí nós toquemos café de colônia aí. Aí nós toquemos café de colônia. Só que aí eu já era casado. Aí tava eu e meu pai tudinho. Aí nós tocamos café de colônia. O café de colônia não plantava nada no meio. Só era para carpim, não plantava nada no meio. Aí depois eu fui para Bahia. Meu pai faleceu em 58, eu fui para Bahia. Aí só era café de colônia, só café de colônia que plantava. Mas ali você não plantava nada de cereais no meio do café, só era o café, só era o café. Aí era mais dolorido, meu filho. Se você não desse para tirar aquela carpa, eles botavam emenda para te ajudar. Aí você tinha que pagar para aquela outra pessoa. Vai sofrer demais. E como que era trabalhar limpando o café? Porque vocês faziam a limpeza do tronco. Do tronco. Como que era? Aí quando chovia, que não ia falar, quando chovia, que a água ele coisava, você ficava cocado de joelho no chão e limpava o tronco. Tirava aquele barro que lá de dentro, tirava aquela folha tudo de dentro, e já tinha aquelas madeiras tudo assim, tudo cortadinho assim, para fazer que nem um puleirinho assim, ó. Ia cercando. Quando o café saiu o oi fora daquele balaim, aí você tirava. Tirava o café, quando o café estava assim, abaixo uns 2 palmos de tamanho assim. Aí todo mês que chovia, você tem que dar aquela limpeza, Aí você plantava, ao redor do café, você plantava mantimento no meio. De tudo que ficava umas alturinhas, ainda plantava mais. Só era só o café. Tinha muito café por aqui, dona Maria? Tinha, só era café. Nós não conhecíamos outra lavoura aqui. Aqui em São Pedro? Aqui em São Pedro, só era café. Aquela Barbacena ali só era café. A Tucambira só era café. A Água Limpa só era café, que é a cidade grande que tem aqui perto, a fazenda grande. Só era café. Tinha muita gente morando aqui? Tinha. Tinha muita gente morando. Ó, você vê quando nós ia colher café na Tucambira, aqui na Tucambira, que nós ia o saco, você pegava, era por número. Que do meu marido era número 15. A gente ia, estava rodado de gente. E lá você gritava, se você achar meu número aí, você pega. Aí só aquelas pessoas que eram registradas na fazenda, que tinham o contrato, era contratado na fazenda, era só o chefe da casa. Se tivesse 5 pessoas trabalhando na casa, se tivesse 6, 8 pessoas trabalhando na casa, não era contrato, só era daquele chefe. Só era do chefe. Aí, filha, você ia caçar aquilo ali, só era o nome que estava. Só de chefe mesmo tinha 450 pessoas. Meu Deus. 450 pessoas, não se pode. Vamos que você tinha 5 filhos, ou 6 filhos. Você está entendendo, né? Tô. Só era o nome seu que estava lá, dos filhos não estava. Então, trabalhava tudo. Vamos calcular aí, 5, se era 400 chefes, vamos colocar mais... tinha abaixo de umas 3.000 pessoas trabalhando na fazenda? Tinha mais, Liana, tinha mais. Era 4, 5, 6 colônias que tinha. 6 colônias? 6 colônias que tem. De lá, onde eu vim para Tucambira,
Aí nós cabemos, aí fiquei dando pensão aqui na Água Limpa. Tem muita gente que me conhece. Eu dava pensão por 80 homens. Na Água Limpa. Na Água Limpa, por 80 homens. Você viu falando naquelas maras esportivas? Sim. Quando ele ganhou aquele bilhete, que ele ganhou aquilo ali, nós estávamos na Água Limpa, dando pensão. Tinha vez que geral meu marido foi para Londrina, que adoeceu, eu meti o chinelo carne de Água Limpa para ir lá na esportiva, perto do Rivaí. Atrás de Osmar para me vender polo para dar pensão para pinhão. 80 pinhão. E eu não tinha um fogão a gás, eu não tinha uma geladeira, eu não tinha água encanada e não tinha luz. Só na lamparina. Misericórdia. Aqui, ó. Tem muitas pessoas que me conhecem aqui. Aí, Dona Maria, a senhora Tá já pausa. falou... Hã? A senhora já falou no começo que a vida era muito difícil. Só que vocês trabalhando no café, vocês tinham condições trabalhando no café? Porque vocês trabalhando depois que casou, trabalhavam de arrendeiro, arrendentário. É. E vocês tinham uma condição boa? É, só seu filho, mas tinha. 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 Porque o café rendado que nós fomos peguei nele passo, nós tínhamos uma mesada do café. Cada mês tinha, mexaria, mas tinha. Daquela mesada você ia pegando e ia comendo. Agora você só tinha lucro no café, por você ter a porcentagem do saco de café, quando você desse o café formado por 6 anos. Você tinha uma porcentagem do café. Aí já era tempo de você entregar. Uhum. Você tá entendendo, não tá? Tô. E então, quando vocês tinham o teu lucro do café, só quando depois de 6 De anos, 6 anos. né? Então a vida social era mais ou menos. Mais ou menos. Só porque não tinha luz, Liana. A vida econômica era mais ou menos. E a social? Vocês tinham um divertimento na fazenda? Não, na fazenda assim não tinha, mas tinha terço, tinha festa, ocasião de fogueira. O nego fazia, porque ali você criava um porquinho, você criava frango. Tudo era mais fácil. Quando acabavam as colheitas de café, tinha festa ou não? Tinha. Na colônia? Tinha. E era o quê? Baile? Era baile de barraca, eles falam. Uma baile barraca. Aqui na frente de casa, aqui, ó, às vezes armava uma barraca, fazia um baile. Se uma moça casasse na cidade, o baile era na frente da casa aqui de barraca. Era divertido, pra isso aí era divertido. Na colônia? Na colônia. Ah, então tá. Então tinha bastante festa na colônia. Tinha. Uma fogueira, minha filha. Uma fogueira. Só que ali, Liana, era sofrido, mas os patrões davam valor aos empregados. Dava. Dava. Dona Maria, como que vocês superaram aqueles efeitos da geada? Porque a geada trouxe um monte de problema para vocês. Trouxe. Tanto para vocês trabalhadores, como para os proprietários dos cafezais. Como que o pessoal fez para superar todo aquele problema da geada? O que eu te conto? Aí foi mais prejuízo para os patrões. Porque para nós, eles só plantando, dava a renda para eles. Mas aonde que nós tínhamos mais falta? A falta mesmo foi os patrões. Porque você formar um café com 6 anos, café com 6 anos, Leandro, é desse tamanho assim, chega desse tamanho aqui, ó. Por 6 anos. Aqui daqui para frente ele vai dar produto para você. A gera veio, acabou. E quando aconteceu isso, o que os proprietários dos cafezais eles fizeram com os cafezal? Aí fizeram, muitos plantou de novo. Tornou formato. Muitos plantou de novo. Já outros já abandonou. Mas tem muitos que plantou de novo. Cortaram o pé de café, Cortaram, queimaram, o que cortaram. fizeram? Outros plantou de novo. Ó, aqui nessa tucambeira mesmo, tinha um raminho, que uma parte era raminho e outra parte era café. Mas essa menina que trabalha no hospital, os outros iam pro raminho. Mas ela ia pro café, que o café dava aquela, você sabe, com a geada, ela não cai igual. Baixada ela sente mais, né? E queimar aqueles cafezão grande, queimava. Aí daqui lá para frente ficava 10, 20 pés, sem queimar. Aí agora aqueles que queimavam, aí a fazenda mandava plantar de novo. Outra hora aqueles que queimavam ficavam assim, o broto mandava serrar. E nós ia, mas as meninas iam brotar. Se nos casa tivesse 4 pés daqueles que brotassem, aí nós tínhamos que raliar ele e deixar 2 pés bonitos, 2 galhos daquele bonito. E os outros tirar. Então se ele fazia aqui na Tucambeira, e eu fazendo. Filha. Depois da geada, Dona Maria, no que vocês foram trabalhar? Depois da geada, foi no raminho. No raminho? É no raminho. E era difícil trabalhar no raminho? Era, filha. Era difícil. Primeiro o raminho começou a bater numa bate-puxa, depois começou a bater numa máquina automática, depois começou, aí acabou numa coronhona grande, assim, grande mesmo assim. Que essa bate-puxa, até hoje tem gente da Marisa.
Ele é jogador de bola. Um tal Gauchinho, o braço dele é queimado, cortando até aqui. Foi nessa Mas foi no Ramin? Foi no Ramin. Foi no Ramin. Acontecia muito acidente no Ramin? Aconteceu muito acidente. E aquilo que eu cortava, ia descendo e pegava aqueles fechão nas costas assim e tocava. Então a vida de vocês depois da geada, a vida no dia a dia ficou difícil? Ficou difícil. Porque era um serviço sofrido no café, Era. mas depois da geada ficou mais difícil ainda. Mais difícil. Para nós não sofreu, que meu marido parou, não tocou uma roça, foi tocar tudo. Pegava peãozada de Oraí, de Campo Mourão, de Maringá, de Londrina, daqui de São Pedro. Ele pegava peãozada para ir tirar o raminho. Aí ele não trabalhou mais, só dando pensão. Não estava aqueles coisas dando pensão. Aí normalmente tivesse com moça. E aí vocês foram trabalhar dando pensão, então aí a vida financeira, depois da geada, ficou pior ou melhor? Não, para nós não ficou pior. Você viu, ela botava com tudo, nós sempre uma fartura, né, Lia? Sempre uma fartura. Você dava pensão pro povo que vinha para São Que Pedro? vinha 80 peão direto, assim, direto. O pessoal que vinha trabalhar na roça? O meu filho trabalhava na roça. Não, a senhora dava pensão pro povo que trabalhava na trabalhava roça, na era roça. 80 homens. Era 80 homens. Fazia assim, eles vinham, meu marido, como era, falava gato, ia lá, era em Pequiria, trazia eles, fichava na fazenda, lá, e depois nós dava pensão por nossa conta. Nós íamos no mercado, comprava fiado. Nós íamos lá no Tunico Faxina, que tinha, esse Tunico Faxina, a dona dava. Comprava no mercado dele. Ia lá no Tomás, comprava no mercado dele, no Zé da Venda, comprava no mercado dele, comprava de saco. Aquele tempo que um saco de arroz era granel, o trigo era granel, tudo era setembro. Aí meu marido matava porco, comprava porco, essas madres primeiras comprava porco na mão dele direto. Que hoje o Braz está aí, que era escrivão dele lá, esportivo. Aí você comprava fiado por semana. Aí você recebia o dia da pensão, era lá no escritório, ia receber todo sábado. Aí pegava e ia pagar aquela pensão lá. Aquele combustível que tirava. Era assim, vixe. Meu nome é Alessio Bianchini, moro aqui desde 1951, sou nascido em 55 e naquela época era café. Então era um tempo de trabalhar bastante, mas era muita fartura, até chegar o tempo da geada de 75. Que aí começou a eliminar os cafés. O plantio e a colheita do café? Era feito tudo manual. Fazia as covas, cobria com pau, protegia até a muda sair fora. E a colheita? A colheita manual também. Tinha que fazer a arruação. E era só a família que ajudava na colheita e no plantio ou No vocês- começo era só nós que colhia. Quando aumentou mais, aí teve que arrumar a família para ajudar na colheita. E como que era a vida assim, nessa época do café aqui na região? Tinha muita gente aqui? Tinha muita gente. Tinha festa nas colheitas? Como que era a convivência de vocês? Festa não, aqui? mas tinha baile. Bastante baile? É, Então era bem povoado. bem povoado. E essa região aqui, principalmente aqui de vocês moram aqui, era tudo cafezal? Todo do cafezal. O município inteiro, puro café. A vida econômica nessa época, nós sabemos que pela questão de estar... Porque na época do café foi bem no começo também de São Pedro, né? A vida econômica, como que era? Era fácil a vida econômica? O dinheiro era fácil? Não, era difícil. Muito difícil. O café não tinha preço. Já chegou aqui em São Pedro queimar café Queimar por causa do preço? por causa do preço. Não, você não achava de vender. Queimava. Quando aconteceu a geada em 1975, o que o senhor lembra da geada? Olha, antes da geada, a gente já começou a roçar o café, arrancar de enxadão e machado, eliminando o café, porque o café não tinha preço. Então os grandes viveu em cima dos agricultores do café. Portanto, que no Rio de Janeiro tem coisa feita lá, foi lucro em cima do agricultor. Então, antes da geada aqui,
Vocês já estavam tomando providência de eliminar o cafezal? Já estava tomando providência já. Né, já tinha arrancado 9.800 pés de café. Antes da geada de 75. Então, quando aconteceu a geada, vocês só continuaram eliminando os cafezais? Eliminando os cafezais. Porque vocês não fizeram nada mais para tentar continuar da lavoura? Aham. Não. Não. E então, depois da geada, essa adaptação de vocês foi fácil, porque daí vocês pegaram a lavoura branca. Pegou a lavoura branca. Depois passou, no começo começou a plantar soja. A soja valia quase por 2 sacas de café, mais rendável. Como ficou a vida de vocês depois dessa geada? A gente cresceu mais, conseguiu comprar terra. Então, o clima, porque para um caso, tem umas pessoas que encaram como uma catástrofe a geada, né? Sim, Mas então, no caso para vocês, foi um fator positivo. não, porque já tinha geada no 66, 63. Cada enquanto, quando o café estava para recomeçar de novo, outra geada, a gente foi desanimando. Além da geada, o preço. Uhum. E a broca, que atacava o café. Então, a vida social de vocês depois da geada, então só melhorou. Só melhorou. Vida econômica e social. O social e econômico melhorou. Porque a social, com o café, continuou tendo festa, tendo brincadeira. Qual que era o divertimento aqui de vocês? Sem o café? Sem o café. Aí o pessoal já foi indo embora para a cidade. Foi embora pra cidade? Isso, No grande centro? isso. Foi embora para São Paulo, Campinas, Curitiba. Então, essa região aqui era muito povoada. Muito povoada. E como ficou a vida financeira depois da geada? Bom, o senhor já falou, né? Isso. Que no caso de vocês melhorou. Melhorou, só melhorou. Só melhorou. Isso. No tempo do café você precisava andar remendando, né? Depois que acabou com o café, não foi preciso mais, né? Aí melhorou. E vocês não ficaram, né, em 76, 77, vocês não ficaram com nenhuma lavoura, nem um pouco da lavoura, nem para consumo? Não, nem para consumo. Acabou Eliminou com mesmo, tudo. E até que anos, mais ou menos, aqui continuou o cultivo do café? Nessa região de São Pedro e Ivaí? Uns ficou aí até pouco tempo, né? Como hoje tem uns poucos que tem ainda. Fica teimando aí. 80, 81? Por aí. 1980. Fora tudo isso, Alessio, que o senhor está falando da geada, eu queria saber assim, um pouquinho mais de detalhe. O senhor lembra como que foi? Na madrugada, no dia da geada, quando o senhor saiu para fora, que viu? Porque o pessoal fala que foi... ficou até a estrada, ficou poça de água e congelou, né? Foi. O senhor lembra como que foi? Tava tudo verde à tarde, amanheceu. Seco. Depois que o sol saiu, ficou preto. Preteou tudo. Matou até no tronco. E o frio era intenso? O frio é intenso. Eu só não lembro quantos graus negativos que deu. Mas foi pra matar mesmo. E aí, depois disso, tiveram que... A única solução foi queimar os cafezais. Vai desanimando, né? Foi eliminar, né? E aqui, pela região, tem algumas pessoas que o senhor conhece que continuam no cultivo da lavoura do café? Eu conheço aqui o seu João Bonini, o seu Dalvo, Celso Bonini, o João Bonini, né, sobrinho também, já plantou uma lavourinha nova. É pouco, mas está plantando, né? Na verdade, eles têm agora mais para o consumo da Isso, família. porque a terra é pouca, então planta o café para ajudar, né?